Bom, vamos dar início, então, à apresentação do trabalho de conclusão de curso da aluna Rafaela Mesomo Ampese, que se intitula Análise Comparativa de Propriedades Físicas e Mecânicas de Concretos Permeáveis com Uso de Agregados Alternativos. Então, Rafa, a palavra é sua. Então, tá. Primeiramente, boa tarde, né? Boa noite, quase. Primeiro, eu queria agradecer aos professores que se disponibilizaram a fazer parte da minha banca, que é o professor Gustavo e a professora Jupira. E também agradecer ao meu orientador, o professor Paulo. E fazendo isso, eu gostaria de estender os meus cumprimentos a todo mundo que está acompanhando minha apresentação. Então, eu me chamo Rafaela Mesomampese, sou graduanda do curso superior de Engenharia Civil pelo IFSU Campus Passo Fundo. E hoje eu defendo meu trabalho de conclusão de curso, que, sob orientação do professor mestre Paulo César Pinto, é intitulado como Análise Comparativa de Propriedades Físicas e Mecânicas de Concretos Permeáveis com uso de agregados alternativos. Então, para introduzir um pouco o tema, o concreto permeável ele é um material que, ele, na sua maioria, é empregado para revestimento de pavimentos, né? Ele apresenta um slump igual a zero, e tem ausência de material fino na sua composição. A ausência desse material de fina granulometria faz com que surja no seu interior vários vazios conectados, e esses vazios conectados formam uma grande gama de canalículos pelos quais as águas provenientes do escoamento superficial podem infiltrar de maneira rápida e eficaz. O concreto permeável ele teve o seu uso datado na Europa por volta do século XIX, né, o início do seu uso, e no Brasil iniciou cerca da década de 80. Ele era basicamente empregado para pavimentação de pistas de aeroportos. Foi somente em 2006 que teve a primeira obra de grande porte aqui no Brasil, que foi a pavimentação total do Parque Tecnológico de Belo Horizonte, que tem ali na fotinha. A justificativa de escolha desse tema é que, com o crescimento rápido e desordenado das cidades, é visto que a impermeabilização das áreas também aumentou, porque é visto que, numa cidade, a área impermeabilizada é muito maior do que a área que permite com que a água infiltre para as camadas inferiores do solo. E isso faz com que os eventos de inundações urbanas sejam muito mais recorrentes. Então, o concreto permeável ele surge como uma alternativa mitigadora desses impactos negativos gerados por esses eventos das inundações. Juntamente a isso, a gente sabe que a indústria da construção civil é uma das maiores poluidoras e geradoras de resíduos, de resíduos que podem ser utilizados depois, mas que são descartados de maneira errada, na sua grande parte. Então, o concreto permeável com diferentes agregados que permitem utilizar esses materiais advindos também da demolição e que são advindos de diferentes naturezas, não somente da extração do basalto, promove uma maior sustentabilidade ambiental. O objetivo geral, então, desse trabalho é ir ao encontro das literaturas já existentes, onde os autores pesquisaram e executaram diferentes traços de misturas de concretos permeáveis utilizando diferentes agregados, né, de diferentes naturezas, de modo substitutivo da parte graúda ou não, ou incorporando juntamente aos agregados graúdos convencionais, e a fim de realizar uma análise comparativa entre os resultados obtidos por esses autores. Os objetivos específicos, então, é revisar a literatura existente sobre o tema abordado, caracterizando o concreto permeável em termos de propriedades do material concebido, exemplificar os possíveis locais de uso desse tipo de concreto, indicando as vantagens e desvantagens apresentadas pelo mesmo, enumerar os tipos e classificações existentes de estrutura de concreto poroso e as diferenças apresentadas entre si, realizar uma análise comparativa entre os resultados obtidos nas diferentes misturas dos autores pesquisados, as quais fizeram uso de diferentes agregados na composição desse concreto, avaliando tanto seu desempenho hidráulico quanto mecânico. E também enquadrar as misturas estudadas nos padrões exigidos pelas normativas americanas, que é do Instituto Americano do Concreto, que é a CI 522R de 2010, e na normativa brasileira da Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 16416, de 2015. A metodologia da pesquisa, então, basicamente se divide em 6 etapas. A primeira foi a busca dos trabalhos que utilizaram esses agregados alternativos na composição do concreto permeável. Depois foi separado os artigos, identificando qual o tipo de material que os autores realizaram com essa mistura.
foram descartados os trabalhos nos quais os autores executaram blocos de concreto, asfalto poroso ou sistemas de pavimentação do tipo grid. Então, foram selecionadas as pesquisas sobre a execução do concreto poroso com esses agregados de diferentes naturezas, né, esses agregados alternativos. Foram separados os dados que os autores forneceram nos trabalhos, como relação ao água-cimento, consumo de cimento, massa específica, permeabilidade, índice de vazios, resistência à compressão e resistência da tração na flexão, e, por fim, a apresentação dos dados, enquadrar esses dados nos mínimos exigidos pelas normativas citadas e analisar de maneira comparativa esses resultados. O concreto permeável, ele é fabricado, a mistura dele é muito similar ao concreto convencional, ou seja, cimento, água e agregado, só que, então, ausente de agregado fino, né, somente agregado graúdo, e para melhoria dos parâmetros podem ser aditivos e também adições. Algumas das vantagens apresentadas por esse tipo de material é que ele pode ser moldado em loco com o uso de materiais locais, necessita de baixa tecnologia de fabricação e aplicação, não precisa de processos especiais de cura, e também se apresenta como um bom isolante térmico e acústico. Em contrapartida, algumas das desvantagens é o entupimento dos poros com o tempo, que é o fenômeno de colmatação, então isso vai precisar de uma manutenção periódica. A impossibilidade de reforço com aço, porque como ele apresenta uma estrutura muito aberta, o aço fica muito exposto à corrosão, curto tempo de trabalhabilidade, e quando comparado à mistura convencional de concreto, ele emite mais CO2 na atmosfera. Então, concreto permeável com agregados alternativos. Esse aqui é um quadro que é um quadro comparativo, no caso, que tem todas as misturas de todos os autores. Aqui eu resumi ele, não coloquei os resultados de resistências, de permeabilidade e de índice de vazios, porque ia ficar muito extenso e não ia ficar muito visível. Então, esse quadro está no anexo 1 do meu trabalho. Foram 12 os autores estudados e analisados. Análise dos resultados encontrados. Os valores tomados como mínimos são os valores encontrados nas normativas já citadas, que são a NBR 16416 e a ACI 522R de 2010. A normativa americana, ela tem como mínimo de coeficiente de permeabilidade um valor de 1,36 milímetros por segundo. Para compressão, ela não tem um valor fixo, mas sim uma faixa, que vai de 2,8 a 28 megapascal. Para índice de vazios, então, um valor de 15%. A normativa brasileira, por sua vez, para o coeficiente de permeabilidade, ela tem um valor um pouco inferior, de 1 milímetro por segundo, e para resistências vai variar muito do tipo de revestimento e do tipo de solicitação que esse revestimento vai ter. Então, se for para flexotração, por exemplo, foi adotado um valor mínimo de 1 MPa, que é para concretos permeáveis moldados no local, conforme está aqui no segundo quadradinho vermelho, e para resistência à compressão, então, de 20 MPa para moldagem de peças de concreto permeável, que devem resistir ao esforço de compressão, né? Então, para estreitar um pouco a faixa de misturas a serem classificadas nesse primeiro parâmetro de resistência à compressão, foram elencadas as misturas que romperam seus corpos de prova aos 28 dias de idade. Então, de acordo com a normativa brasileira, as misturas que apresentaram resistência à compressão maiores que 20 MPa foram somente de 3 autores, que foram a de Santos, com a resíduo de lapidação de granilite, contendo borracha de pneus, e a mistura com cinzas de incineração de resíduos recicláveis, com a relação água-cimento 0,55. Nessa primeira tabela, a gente pode ver, então, que o índice de vazios foi superior a 15% para todas as misturas e que a permeabilidade, na sua grande maioria, também foi superior ao mínimo de 1 milímetro por segundo, exceto para a última mistura, que está destacada em vermelho, que não atingiu ao mínimo. Já na tabela 2, manteve-se os corpos de prova aos 28 dias e delimitou-se a média de valores entre 2,8 e 28, porque é uma faixa muito ampla. Então, a gente delimitou a média de 15,4
para resistência à compressão. O índice de vazios, então, também foi atingido por todas as misturas, que agora essa faixa aumenta, já que isso a faixa aumenta, e o coeficiente de permeabilidade, novamente, não foi atingido pela mesma mistura e também pela mistura do mesmo autor com a relação água-cimento de 0,5, sendo que a maior permeabilidade foi apresentada pelo trabalho contendo 4% de resíduo da lapidação de granilite, que foi de 13 milímetros por segundo. A resistência à flexotração, então, todas as misturas que fizeram esse ensaio específico atingiram o 1 MPa, então todas elas podem ser moldadas em loco, né, para tráfego de pedestres, e todas elas, grande parte, no caso, atingiu também os 2 MPa para tráfego leve, exceto a mistura de Sandoval com RCC cerâmica, que ficou abaixo desses 2 MPa. Fazendo um comparativo, então, entre flexotração e consumo de cimento, a gente percebe que a maior resistência apresentada foi para um trabalho que faltou dados de consumo de cimento. Então, a gente não descarta o primeiro pico do gráfico. Percebe-se que o consumo mínimo de cimento para todas as misturas que fizeram esse ensaio foi de 300 kg por metro cúbico, né? Sendo o maior consumo apresentado pelas misturas que adicionaram fibras, que foram superiores a 460 kg por metro cúbico. As maiores resistências foram apresentadas pelas misturas que tiveram os menores consumos. E as menores resistências foram apresentadas essa última faixa de misturas, que apresentou um consumo muito mais elevado do que essa faixa central de misturas, o que significa que o consumo de cimento não interfere diretamente na resistência à atração na flexão. Então, o primeiro autor estudado foi Sandoval, que além de 3 misturas padrão, utilizando brita 0, brita 1 e uma terceira mistura utilizando 50% de cada granulometria de brita, realizou 3 misturas com agregados alternativos. A primeira contém escória, a segunda é RCC cerâmico e a terceira é RCC de concreto. Todas elas foram superiores ao valor mínimo da faixa de resistência à compressão da normativa americana, que é de 2,8. A maior resistência apresentada foi a mistura que teve as 2 granulometrias de brita, que foi de 19,19 MPa. Para os agregados alternativos, a maior resistência foi apresentada pela mistura contendo escória, que foi de 10,10 MPa. Para a resistência à flexotração, por sua vez, então, todas novamente atingiram o mínimo de 1 MPa, podendo ser moldadas em loco. E somente a mistura contendo escória e RCC cerâmico que ultrapassaram os 2 MPa para tráfego leve. Os 15% de vazios foram atingidos por todas as misturas, bem como o mínimo de permeabilidade, tanto de 1 milímetro por segundo quanto de 1,36 milímetros por segundo da normativa americana, sendo que o maior coeficiente K foi apresentado pela mistura contendo brita 1, que foi de 2,77 milímetros por segundo, e dentre as misturas com agregados alternativos foi do RCC cerâmico, que foi de 2,12 milímetros por segundo. Pode-se perceber que o RCC cerâmico apresentou uma permeabilidade maior do que o RCC de escória, ao passo que o agregado de escória apresentou resistências, tanto de compressão quanto de flexotração, superiores aos resíduos da construção. Isso significa que a natureza desse agregado influencia muito mais na resistência da mistura. O segundo autor, então, incorporou 2 porcentagens, 10% e 20%, de borrachas de pneu de 3 granulometrias diferentes, TC, CR e FCR. TC, a mais grosseira, e FCR, a mais fina. A maior resistência à compressão apresentada foi novamente pelo traço sem adição de agregados, que foi pelo traço referência de 23,4 MPa, e que a maior resistência das misturas com agregados alternativos foi apresentada com a inserção de 10% de FCR na mistura. FCR, então, é o material mais fino. Então, a gente vê que
A menor resistência foi contendo FCR, a maior resistência foi contendo FCR, e a menor foi contendo TC, que foi de 9,13, ou seja, o tamanho da partícula influencia diretamente nesse parâmetro de resistência à compressão. A permeabilidade foi atingida, tanto para a normativa americana quanto para a normativa brasileira, sendo que a maior, novamente, foi do traço padrão, de 4,60 milímetros por segundo. Seguindo, então, o terceiro, ele adicionou cinzas de incineração de resíduos reciclados nas misturas, testando 4 relações água-cimento diferentes, 0,4, 0,45, 0,5 e 0,55. A resistência à compressão maior apresentada foi na relação água-cimento maior. O índice de vazios de 15% foi atingido por todas as misturas, mas o coeficiente de permeabilidade não atingiu o mínimo da normativa brasileira, que é o menor, de 1 milímetro por segundo. Todos ficaram abaixo disso. No gráfico, a gente pode ver que a permeabilidade é inversamente proporcional à relação água-cimento. Por quê? Porque a menor relação água-cimento apresentou a maior permeabilidade, ao passo que a menor relação água-cimento também apresentou a menor relação de vazios e o maior índice de vazios, né? Zhai-Tang e seus colaboradores utilizaram 2 tipos de resíduos, os resíduos de blocos de concreto, denominados RBA, e os resíduos de concreto, denominados RCA. Através do gráfico apresentado na figura 7, a gente pode ver que a maior resistência apresentada para o resíduo de bloco de concreto foi com 60% de substituição do agregado convencional por esse agregado, que foi de 17,4%, e para o resíduo de concreto foi também com 60%, atingindo 15,1 MPa. Outro fato que dá para perceber é que as misturas contendo 100% de substituição desses agregados escolhidos pelo autor, por exemplo, a RBA 100% apresentou resistência à compressão de 12,5 MPa e a RCA 100% de 13,75. Esses valores são muito semelhantes ao que foi encontrado pelo autor no traço padrão, que foi de 13 MPa. Outro fator que dá para perceber também é que a porcentagem de vazios, que é essa linha verde escura, ela é muito a porcentagem de vazios das misturas com RCA é muito similar com o que tem no traço padrão. No RCA ela varia de 23 a 25 e o traço padrão apresentou valores de 25. Então elas são muito próximas uma das outras. Outra coisa é que a mistura contém 100% de substituição do agregado por resíduo de bloco de concreto apresentou a menor permeabilidade e também o menor número de vazios, como era de se esperar, né? Realizando, então, uma relação linear entre os dados de índice de vazios e de permeabilidade das misturas, a gente consegue encontrar um coeficiente de correlação muito bom, que é próximo a 9, que foi 0,89. Fica visível no gráfico que, quanto maior o índice de vazios, maior a permeabilidade da mistura. Santos e seus colaboradores adicionaram 2 porcentagens diferentes de resíduos na mistura, de resíduos de polimento de pisos de concreto. É possível notar que a maior permeabilidade foi apresentada pela mistura que tinha a maior porcentagem de adição desse agregado, que foi de 32,5%. Do traço padrão para a mistura com 4%, teve um acréscimo de 98% nesse parâmetro da permeabilidade, ao passo que para o índice de vazios, comparando o traço padrão para a mistura com 4%, teve uma diminuição de 14,7%. O índice de vazios de 15% foi atingido por todas as misturas, e o coeficiente de permeabilidade também se mostrou superior à normativa americana, de 1,36, que é maior, né, do que a normativa brasileira.
O próximo trabalho, então, também foi realizado por Santos, mas aí agora sozinho, antes ele tinha colaboradores, e utilizou uma metodologia muito similar ao trabalho anterior. Também utilizou duas porcentagens de adição, né, de agregados, só que dessa vez de resíduo da lapidação de granilite. Nas misturas com esses agregados, foi notável o grande acréscimo de resistência à compressão. Na mistura com 2%, teve um acréscimo de 131,4%, e na mistura de 4% de agregado alternativo, teve um acréscimo de 103,6%. Para a resistência à flexotração, que são as colunas verdes escuras, também teve um acréscimo conforme foi aumentando a inserção desse agregado. Ambas as misturas, tanto a de 2% quanto a de 4%, foram superiores a 20 MPa, né, o mínimo da normativa brasileira para as peças de concreto, e as três se mostraram superiores a 1 MPa para resistência à flexotração, para moldagem em loco, então, desse concreto. Os maiores índices de vazios e de permeabilidade foram apresentados pelo traço padrão e os menores pela mistura contendo 2%. Por que o traço contendo 4% teve menor resistência do que o traço contendo 2%? Porque, pela lógica, quanto mais agregado colocado na mistura, maior o fechamento dos poros, né? Com 4%, o autor notou uma redução da consistência devido à absorção da água de amassamento da mistura, o que gerou maiores vazios e, consequentemente, menores resistências. Fazendo uma comparação, então, entre esses dois últimos trabalhos apresentados, que tiveram metodologias muito similares, entre os dados de permeabilidade e de índice de vazios, ambas as misturas apresentam o melhor coeficiente de correlação possível, que é 1. Isso aí. O próximo autor, então, testou na verdade, ele utilizou 3 teores de pasta de cimento, 15, 20 e 25%, e fez a mistura padrão e mais duas, uma contendo diatomita, como sendo o agregado, e outra contendo pedra pómez. O maior valor de resistência à compressão foi atingido pela mistura contendo 25% de pasta e feita com diatomita. Para a pedra pómez, o maior valor de compressão também foi aos 25% de pasta, e foi 4,35 MPa. Esse valor, inclusive, é muito próximo ao traço padrão, sem agregado alternativo, contendo 25% de pasta, que foi de 4,45% MPa. Nota-se que nenhuma das resistências, né, atingiram ao mínimo de 20 MPa para a moldagem das peças de concreto para revestimento do pavimento, e que a maior resistência foi apresentada, né, pela 25% de pasta com diatomita. O índice de vazios de 15% foi atendido por todos também, sendo que o mais próximo foi 15,5%, também pelo 25% de pasta e diatomita, mas mesmo assim foi superior. E para os coeficientes de permeabilidade, somente o traço padrão contendo 20% e 25% de pasta não atingiram os mínimos exigidos pelas normativas, ficaram abaixo do 1 milímetro por segundo. Nota-se também que para os 3 tipos de mistura, tanto para o traço padrão, quanto para as misturas com diatomita e para as misturas com pedra pómez, quanto maior o teor de pasta, maior a resistência, menor o índice de vazios e menor a permeabilidade. E nesse caso, então, a massa específica também tende a aumentar, né, visto o aumento da pasta. Bulta e os seus colaboradores fizeram misturas utilizando agregados convencionais e reciclados e adicionaram nessa 2 porcentagens de polímeros, 2%, 3% e 5% de látex e RPP. As misturas utilizando o agregado convencional mostraram melhores resultados para resistência à compressão, que são as que estão
no verde escuro, e as misturas contendo o mais alto teor de polímero também foram as que apresentaram as maiores resistências. A maior resistência foi de 16 MPa para mistura utilizando concreto convencional e 5% de polímero de RPP. E para as misturas com agregados reciclados foi essa também contendo 5% de RPP. Comparando, então, os resultados obtidos pelo mesmo autor para os agregados reciclados e para os agregados convencionais, a gente nota que as misturas com os polímeros, elas apresentam resistências maiores comparadas com ao traço padrão. Ao passo que, por exemplo, a mistura com maior quantidade de polímero, tomando como exemplo, a mistura contendo 5% de RPP mostrou vazios de 24,9%. E o traço referência dessa mistura, 27,5%. Ou seja, quanto maior o incremento de polímero, menor o número de vazios. E isso se explica também, se aplica, no caso, também para as misturas com agregados convencionais. Nota-se que todas as misturas atingiram o mínimo de 15% de vazios, que novamente é a linha verde escura, e também a 1 milímetro por segundo, e também o 1,36 para permeabilidade, que é a linha vermelha. No estudo de Silva, então, foi incorporada a mistura fibras de polipropileno em 2 teores diferentes, de 1.500 gramas por metro cúbico e de 3.000 gramas por metro cúbico. Para resistência à flexotração, então, nota que todas as misturas foram superiores a 2 MPa, então todas podem ser moldadas em loco, sendo que do traço referência para mistura com maior quantidade de fibra, teve um acréscimo de 5,5% nesse parâmetro, ao passo que para o parâmetro de índice de vazios, fazendo a mesma comparação, teve uma diminuição de 20%, mas mesmo assim, todas as 3 misturas atingiram os 15%. Já para a permeabilidade, novamente, 1 milímetro por segundo não foi atingido, então todos ficaram abaixo do delimitado por norma. O menor índice de vazios foi encontrado para maior teor de fibra, né? Porque as fibras, quando aditas nas misturas, elas fecham os poros existentes. Finocchiaro e Girardi, então, utilizaram resíduos de corpos de prova de concreto já ensaiados, no lugar do agregado convencional, no traço 1:3 e 1:6,45. As resistências à compressão, então, foram de 11,9 e 12,5 MPa, ambas abaixo dos 20, né, para fabricação das peças de concreto, e as permeabilidades foram muito altas, sendo a maior para o traço mais pobre de cimento, sendo de 29,3 milímetros por segundo. O penúltimo, se não me engano, dos autores, utilizaram resíduos de carapaças de moluscos marítimos. E, mais uma vez, o traço padrão apresentou uma resistência superior aos traços que fizeram uso dos agregados alternativos, sendo que apresentou resistência, então, de 16,4 MPa. Dentre as misturas que fizeram uso desses agregados, aqui foi a mistura 5, a que teve maior resposta, de 15,5 MPa. O índice de vazios novamente foi atingido por todas as misturas e também o coeficiente de permeabilidade foi atingido, sendo que foi para a mistura 2 que ele foi o maior. Quanto maior a quantidade de matéria orgânica, ela pode influenciar no calor de hidratação do cimento. Isso pode gerar uma menor resistência e uma deficiência na adesão entre o agregado e pasta. Isso explica o porquê que o traço padrão foi superior às misturas com esse agregado alternativo. E no gráfico da figura 16, então, a gente pode ver que a resistência à compressão é inversamente proporcional ao índice de vazios. O último autor, então, utilizou 3 porcentagens de sementes de açaí como agregados nas misturas, 1%, 2% e 4%. As
3 misturas, inclusive o traço padrão, apresentaram coeficientes de permeabilidade superiores das normativas, de ambas as normativas. E a mistura que apresentou maior resistência à compressão foi a contendo 2% de açaí, e a menor, o traço padrão, ou seja, as misturas com agregados alternativos mostraram melhores respostas à compressão do que o traço padrão. Fazendo um comparativo entre massa específica e consumo de cimento, dá para perceber que teve a ausência de informação de dados de alguns trabalhos, como, por exemplo, no trabalho utilizando o RPPC, teve ausência de informação de massa específica, e para o trabalho de RLG, ausência do dado de consumo de cimento. Mas pode-se notar que o consumo de cimento ficou entre 300 e 500 quilogramas por metro cúbico, e a massa específica ficou em torno de 1.500, uma faixa mediana de 1.500 a 2.000 quilogramas por metro cúbico, excetuando-se a mistura 3 de carapaças de moluscos, né, que foi um pico mais alto, superior a 2.000 quilos por metro cúbico. A última comparação, então, entre massa específica e resistência à compressão, novamente teve ausência de dados de algumas misturas. A gente vê uma faixa de resistência à compressão, que é o eixo da direita, que fica em torno mais ou menos de 7 a 15 MPa para todas as misturas, excetuando-se as misturas contendo diatomita e pedra pómez, né, que se mostram um pouco inferiores a 7, não atingem, né, esse valor mínimo, e as misturas contendo fibra e aquela testada por Sandoval com as 2 granulometrias de brita, que foram superiores a 15 MPa. As conclusões, então, desse trabalho é que todas as misturas, exceto a do RCC cerâmico, atingiram o mínimo de resistência à flexo-tração de 2 MPa, mas o RCC cerâmico atingiu 1 MPa, então ele pode, sim, ser moldado em loco para o tráfego leve, para o tráfego de pedestres. As misturas com RLG, 10% de FCR e com cinzas de incineração, com relação ao água-cimento de 0,55, podem ser aplicadas na fabricação de peças de concreto permeável, porque suas resistências foram superiores a 20 MPa. Todas as misturas atingiram o mínimo de 1 MPa para moldagem em loco, para resistência à flexo-tração, né? E para resistência à flexo-tração, o consumo de cimento não é fator de grande influência, visto que teve misturas que consumiram muito mais do que outras e apresentaram resistências bem inferiores. Então, mais importante do que o consumo de cimento é um bom arranjo entre os grãos dentro da estrutura da mistura, né? E o uso de diferentes agregados mostra-se como uma boa alternativa de revestimento de pavimento, principalmente para aplicações em locais de tráfego leve. As sugestões, então, para trabalhos futuros, é compor um estudo com parte experimental, considerando algum resíduo da região para incorporação junto a concreto permeável e investigação de seus parâmetros técnicos. Realizar análise do potencial hidráulico de armazenamento de água pluvial das misturas pesquisadas para fins de implantação no estacionamento do IFSU Campus Passo Fundo. E, por fim, analisar o impacto em termos de valoração ambiental de utilizar os estudos apresentados com agregados alternativos e mistura de concreto poroso. Essas foram as referências que eu utilizei para fazer o trabalho. Então, eu agradeço a atenção de todos. E agora eu coloco